Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance e hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês, que é mais como um bate-papo, que é sobre como foi a minha história e minha vida de leitora. Então, eu espero que alguns de vocês se identifiquem. Eu sei que algumas pessoas passou pelo que eu passei, eu vou contar um pouquinho melhor depois, mas antes eu preciso deixar alguns recados. Já clica aqui no curtir, compartilhe o vídeo com seus amigos e não deixa de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer. Eu vou deixar aqui no box de descrição os meus links da Amazon, do Submarino e da Americanas, caso vocês queiram comprar qualquer livro que eu citar aqui ou qualquer outro produto do site. Se vocês comprarem usando o meu link, vocês vão estar ajudando o canal sem pagar nada mais pelo seu produto. Para começar, quando criança, eu li às vezes gibis, eu gostava de folhear bastante, não era uma prática muito comum para mim, embora eu tinha contato sim com gibis e livros. Meus pais não liam muito, então acabava que isso não se tornava muito um incentivo, embora eles sempre gostaram, né, de me ver ler e tudo. Quando eu comecei na escola, foi o primeiro momento que eu tive contato com os livros. Logo na primeira série, eu estudei numa escola particular, lá tinha uma biblioteca imensa, então foi assim, foi muito grandioso esse momento em que eu entrei na escola, em que eu olhava os livros nas prateleiras, eu tinha vontade de pegar, de folhear, de ler, e eu lembro da sensação, era muito gostoso. Tanto que nesse momento em que eu estudei nessa escola, eu tive contato com alguns livros infantis, eu me lembro de ler Poliana, gostar muito. Provavelmente eu li acho que na terceira série, que acho que hoje é quarta, não sei, mas eu lembro de gostar bastante dos livros e aí eu fui crescendo. Conforme eu fui crescendo, então eu fui tendo contato com outros livros, só que eu não me lembro muito bem, eu lembro que era muito esporádico e aí teve a febre Harry Potter. Você pode ver que tá aqui no cantinho. Harry Potter foi o que realmente me introduziu à leitura, porque quando eu tive acesso ao primeiro e ao segundo filme, eu fiquei apaixonada pela história, pelos personagens, eu queria devorar aquilo. E eu lembro que eu assisti o terceiro filme no cinema, só que eu tava impaciente, eu queria terminar a história, eu queria saber o que acontecia depois, e na época já tinha, eu não me lembro se tinha já o quarto livro lançado, que é o Cálice de Fogo, ou se já tinham outros livros, eu não tô me atentando às datas cronológicas do lançamento, mas eu lembro que já tinha o quarto livro para ler, só que na época era muito caro, então comprar os livros na livraria para mim tava fora de cogitação, por mais que eu fosse lá e ficasse namorando o livro, e eles faziam todo uma campanha promocional. Eu lembro que eles enfeitavam às vezes as vitrines, colocavam caldeirões e tinha... era a coisa mais linda. Só que assim, um livro custava R$ 70. Não é muito fora do que é hoje, mas naquela época pra mim era muito inacessível. Hoje a gente tem muitas promoções, com a internet a gente tem muito mais formas de pagamento, a gente consegue parcelar. Então assim, na época era fora de cogitação. Eu me lembro de um dia, estar na minha avó à noite, a gente se reunia às vezes em família na minha avó, e o meu primo levou o livro que ele tinha pegado, se eu não me engano, na biblioteca. Ele tinha alugado na biblioteca municipal da cidade e que também era um livro muito requisitado na biblioteca. Então também sempre que eu ia pegar o livro, eu nunca conseguia. Ele me deu o livro e falou assim, ó, quer ler um pouquinho aqui? Lê, né? Vai folheando. Eu comecei assim naquela hora e eu fiquei o tempo todo, não queria ir embora mais, a gente tinha que ir embora, eu não queria ir embora. E foi quando aí eu falei, Leandro, eu posso no outro dia ir na sua casa pra ler o livro? Ele falou, pode, vai sim. Aí eu fui pra escola, estudei, o tempo não passava. Eu fui pra casa dele e passei a tarde toda lendo o livro. Foi assim, a minha primeira maratona literária da vida, porque eu li o livro todo nesse prazo aí de quase 24 horas. Eu fiquei muito feliz, eu devorei a história, pra mim a escrita foi muito fácil. Na época eu tinha acho que por volta de uns 10 anos, 11 anos, não me lembro ao certo, mas aí todos os anos eu dava um jeito de pegar o livro emprestado, alugar na biblioteca, alguma forma pra eu ler os próximos lançamentos, assim que saísse, que tivesse disponível, de uma forma que eu conseguisse acessá-los, né? Esses foram os primeiros livros que me impulsionaram a ler, que me deram vontade de ler. Foi Harry Potter. Claro que primeiro por causa dos filmes, porque foi o que eu tive primeiro contato, mas a história era tão boa que eu queria continuar consumindo aquilo e não importava como, se era em filme, se era em livro, eu queria ler. Depois, eu acabei crescendo, todos os anos, às vezes professoras passavam alguns livros que eram requisitos, mas eu não me interessava, eu lia por ler. No colegial, começou os temidos clássicos.
Na verdade, acho que até mesmo na oitava série eu já estava lendo clássico, que a escola particular ela já passa até antes, se eu não me engano. Então eu me lembro de ler Senhora, Moreninha, Iracema, Dom Casmurro. Eu li vários livros clássicos nessa época, mas eu confesso que eu acho que a língua era tão formal, justamente por ter sido escrito em outra época, né? Então com uma linguagem diferente. Eu tive muitos desafios, eu não conseguia, eu chegava no meio, eu empacava, eu não estava entendendo a história, eu relia a página várias vezes, e isso foi um pouco traumatizante para mim, porque eu era adolescente, eu teoricamente estava chegando na maioridade, mas eu ainda não tinha essa facilidade em acompanhar a escrita. E eu sei que até mesmo hoje é difícil, sabe? Mas hoje talvez eu tenha um entendimento maior, talvez eu fosse lidar com isso muito mais fácil. Só que naquela época era obrigatório, então não tinha o que fazer. Ou eu lia e eu tinha que prestar prova. E muitas vezes eu cheguei até ler resumos para fixar a história na minha mente, porque eu li o livro todo e empurrando com a barriga e não conseguia entender completamente aquilo ali, as reflexões que aquilo ali trazia. Alguns foram melhores que outros, de cara eu já dei conta, assim, de entender, mas era complicado. Bom, aí passado esse período terrível da minha vida de leitora, que foram os livros clássicos, onde eu fiquei extremamente traumatizada e desmotivada. Eu lembro que na época, inclusive, eu tinha tanta dificuldade que eu falava, não é possível que eu não sou uma boa leitora, porque tudo que eu leio eu não gosto, só que eu só lia clássico. Eu cheguei a fazer a minha inscrição na biblioteca municipal, eu fui lá, eu tentei pegar outro tipo de livro, mais jovem, também comecei a leitura, eu me lembro até hoje, era aquele livro Melancia, também não fluiu, também não me deu vontade de ler a história, nada se comparava a Harry Potter, eu sabia que Harry Potter era um caso à parte ali na minha história de leitora, e acabou que eu passei um longo período depois disso sem ler mais nenhum livro. O máximo que eu li era revista, geralmente revista adolescente, mas eu não tinha vontade de pegar nenhum livro na mão. Foi passando, os anos foram passando, eu lembro que eu namorei por um longo período, e aí esse relacionamento acabou. Eu fiquei muito tempo, que eu estou dizendo, seriam uns 2 meses, muito triste, e nesse período, do nada, surgiu uma vontade louca de ler. E eu coloquei o Kindle no celular, que é o aplicativo da Amazon, e eu comecei a fazer leituras de livros baseados em filmes que eu já gostava muito. Por exemplo, eu comecei com Divergente, na época já tinha uns 3 livros lançados, e Divergente eu gostava muito, então eu devorei a leitura, o romance que tinha naquela história. Depois eu já parti para Jogos Vorazes, que é mais favoritado ainda por mim, e Culpa das Estrelas, eu também fui assistir o filme no cinema, pude comparar com o livro depois, foi muito gostoso. E lá no final, na lista, tava 50 Tons de Cinza. Esse livro foi assim meio que um acaso, porque a minha tia, há alguns anos antes desse período que eu passei, triste, que eu comecei a ler, ela já tinha me mostrado o livro. Logo quando lançou e virou febre e tudo, e ela me deu o livro na mão e falou assim, lê esse capítulo aqui, colocou lá no capítulo específico. Eu li, falei, legal, né, bem romântico, bem sensual e tudo, mas eu falei assim, não me gerou interesse. E aí passou. Depois eu coloquei o livro lá na lista, porque eu lembrei que ela tinha me indicado antes. Eu, como gosto de romance, eu falei, vou colocar aqui, mas não tinha vontade nenhuma de ler o livro. No Facebook, eu acabei descendo ali no feed e encontrei um dia qualquer o trailer do filme, porque o filme já tinha sido gravado, já estava em pré-produção e eles já tinham lançado o trailer. E eu fiquei ensandecida. Eu falei, gente, que história maravilhosa, eu quero ver isso aqui, quero ver isso na tela. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, o livro tá aqui na minha lista, tá na minha estante do celular e eu preciso ler. Eu li, gente, eu comecei a ler, eu devorei, assim, os 3 livros em um final de semana, me lembro até hoje. Era uma sexta-feira à noite quando eu comecei. E tava chuvoso ainda. Eu lembro que eu deixava a janela do quarto fechada, a chuvinha batendo na janela, tudo escuro. Eu só levantava pra tomar banho, comer e parava um pouquinho pra dormir. Eu dormia em média 5 horas, 6 horas por noite, porque eu acordava, queria devorar os livros. Então assim, eu li muito rápido mesmo. E eu fiquei assim escandalizada, por mais que eu gostasse de romance, eu nunca tinha lido nada sensual, nada extremamente hot. Então pra mim foi um boom na minha mente. Na época eu não tinha muito com o que comparar, se a escrita da
da autora era boa, se era ruim, se era extremamente fluida, se não era, pra mim tava muito fluida. Então, foi muito assim gostoso de entrar nesse universo, embora realmente eu não tivesse como julgar muito, né? Eu tava julgando a minha primeira experiência, o meu contato com o mundo, o gênero. Por mais que houvesse já muitos livros escritos do gênero, do estilo, e que talvez nem tenham feito tanto sucesso, eu não tinha como comparar, eu nunca tinha lido nada. Então, pra mim, assim, foi incrível, foi maravilhoso. Hoje eu enxergo muitos defeitos no livro, mas eu sempre vou ter um carinho muito especial por eles. Por mais que tenham, sim, problemas, eu vou defender até o fim, principalmente em relação à questão de se é um relacionamento abusivo ou não, porque eu acho que ali foi tudo realmente consensual. E foi aí que eu entrei realmente no mundo dos romances e eu tô aqui hoje falando com vocês pra internet justamente por causa desses livros. Despertou em mim uma vontade muito grande de voltar a ler e de procurar novos livros que fossem me encantar como aquele livro me encantou. Então, comecei com séries hot mesmo, Toda Sua, O Dominador, né, e a Submissa, Amos e Masmorras, muitos livros adultos e também de aventura, também de todos, no geral, de ficção, e daí eu não parei mais, sabe? Eu leio em média, assim, de 10 a 15 livros por mês, às vezes eu lia mais, às vezes eu leio menos, né, varia muito, mas eu não parei mais, já fazem uns 6 anos que eu tô lendo e devorando os livros, no meu Scoob, inclusive, que eu vou deixar aqui também no box de descrição, se vocês quiserem entrar e dar uma olhada, quais são meus favoritos, quais eu já li, quais eu quero ler. Tem muitos livros lá na minha estante do Scoob, e de lido, se eu não me engano, eu já passei dos 500 ou 600 livros, não me lembro certinho agora. Então, essa é a minha história de leitora. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. Por favor, conta aqui pra mim nos comentários como que você começou a ler, quais foram seus livros preferidos de cara, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos, tchau, tchau!